Boa noite, irmãos. Hoje à noite vamos dar continuidade na leitura e explicação da nossa declaração da fé. Hoje chegamos ao artigo número 10, Governo Civil. Então, primeiro vamos ler o que nossa declaração de fé diz. Diz o seguinte: cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que o governo civil é ordenado por Deus para os interesses e a boa ordem da sociedade humana, que devemos orar pelos magistrados, honrá-los e obedecê-los, salvo naquilo que for contra os ensinos da palavra de Deus. Cremos na separação completa e absoluta entre o governo civil e a igreja local. Nós vamos ler alguns versículos agora. Vamos começar no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, vamos ler versículos 1 a 7. E nós lemos: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Fazes bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizerdes o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E quem temor, temor. A quem honra, honra. Agora vamos para 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. E vamos ler versículos 13 e 14. 2 versículos 13 e 14. Nós lemos aqui então: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Vamos agora para 1 Timóteo, primeira epístola a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, e vamos ler versículos 1 a 3, que diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, nós vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que estamos aqui hoje à noite para abrir a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que nos dirige nesses versículos, nesses ensinos que encontramos hoje à noite.
E, Pai, abençoa cada pessoa da nossa congregação e das outros também, Pai. Todos os crentes no estado do Rio, do país do Brasil, no mundo inteiro, Pai. Pedimos isto no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, temos lido a nossa declaração de fé. Lemos também as referências que sustentam a nossa crença. Agora, nós vamos entrar para explicar um pouco. Para entrar neste assunto, quero começar lendo Mateus capítulo 22. Mais um versículo agora, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, quero ler versículos 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Diziam-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilhavam-se e, deixando-o, se retiraram. Após a da criação, o Senhor Deus estabeleceu 3 grandes instituições. Em primeiro lugar, o lar. Em segundo lugar, o governo. E em terceiro lugar, a igreja. Em Gênesis capítulo 20, versículos 20 a 25, Deus planejou e abençoou o casamento, quer dizer, o lar. Em Mateus 16, 18, Jesus declara que ia estabelecer a sua igreja. Mas a Bíblia também ensina que Deus instituiu o governo civil. Todo crente tem uma relação particular para com cada uma dessas instituições. O cristão não pode recusar-se a cumprir suas obrigações para com o governo do seu país, devido às práticas corruptas que geralmente caracterizam esta instituição, do mesmo modo que não pode abandonar a instituição do lar, porque alguns a têm corrompido com o divórcio e outros pecados, como sendo aprovados e enfatizados na nossa cultura hoje. Nem há justificação para um crente permanecer-se fora da igreja porque contendas prejudicaram o testemunho de algumas delas. Estas instituições foram providas pelo Senhor para o nosso bem. Como povo seu, devemos sustentá-las e aproveitar dos elementos divinos que elas nos oferecem. Depois que Adão desobedeceu às ordens de Deus e foi expulso do jardim do Éden, Adão e Eva tiveram filhos. Lemos acerca disso em Gênesis capítulo 4 e 5. Não havia regras sociais a seguir e muita perversidade se desenvolveu porque o homem seguiu a sua própria consciência, até que dentro de pouco tempo a raça humana ficou completamente corrompida, exceto a Noé e sua família. Lemos isso em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 8. Depois do dilúvio, nós lemos em Gênesis 9 que Deus estabeleceu uma aliança com Noé que incluía o governo civil.
Seu fundamento foi o castigo humano máximo da pena capital. Gênesis 9, versículos 5 e 6. Em nenhum lugar das Escrituras Deus tem rescindido esse princípio. Isso significa que cada crente deve respeitar, apoiar e obedecer à autoridade civil até onde ela não viole a sua consciência ou suas convicções bíblicas. Como batistas, cremos que não deve haver nenhum vínculo orgânico entre a igreja e o Estado. Lemos isso em Mateus 22, versículos 15 e 22, e também em João, capítulo 18, versículo 36. Isto significa, por um lado, que o Estado não tem o direito de estabelecer uma religião ou credo oficial, nem de obrigar alguém a seguir uma religião, nem de interferir na vida interna da igreja. Por outro lado, a igreja e os cristãos individuais devem respeitar o governo e cumprir os seus deveres civis. A igreja não tem o direito de receber favores especiais ou sustento financeiro do governo. Todas as igrejas e outras agremiações religiosas devem ser corporações livres e autossustentadas. Porém, cremos que o Estado deve proteger e não dominar, nem interferir nos negócios da igreja. O governo civil tem autoridade para administrar justiça a todos os que vivem dentro do país. Mas esse poder não se estende à administração das coisas espirituais. Estas foram entregues à igreja. Alegremo-nos caso os líderes civis sejam homens espirituais, mas as Escrituras não fazem tal imposição. Deus não determinou que o poder temporal renasce em coisas espirituais. É, portanto, uma violação do plano de Deus quando o Estado tenta regulamentar e dirigir a igreja. Isto inevitavelmente coloca homens não regenerados em posições para as quais não estão preparados. Uma igreja nacional, como é prática corrente em alguns países onde o Estado sustenta a igreja e o rei é chefe tanto do Estado como da igreja, é contrária ao Novo Testamento. Em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículos 1 a 6. Nós lemos: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Nestes versículos, aprendemos que, além da responsabilidade de orar pela salvação dos líderes do governo, devemos notar em versículo 2 qual deve ser a reputação do crente como cidadão. Como é importante para os cristãos orar pedindo orientação, proteção e até mesmo salvação daqueles que estão na autoridade civil, além de serem honestos e bons cidadãos. Queremos incluir agora uma breve história das igrejas batistas.
No Pentecostes, quando a igreja nasceu, a religião oficial do Império Romano era o culto ao imperador, sendo que os primeiros cristãos eram judeus e todo culto foi baseado no Velho Testamento e o cumprimento das profecias acerca do Messias de Israel, e assim também ligado ao templo em Jerusalém, Roma incluiu-a com o judaísmo, que era permitida. Com o tempo, isto mudou e veio as perseguições. Isto mudou com a conversão do imperador Constantino, este que morreu em 337. Eventualmente, o cristianismo foi feito a religião oficial e obrigatória do Império Romano. No século XVI, os anabatistas fundaram igrejas de crentes independentes e autônomas e apelaram para a liberdade religiosa. Em 1608, o pastor John Smith levou seu rebanho de 80 ingleses para a Holanda em busca de tolerância religiosa. Em 1611, publicaram uma declaração de fé que incluía a defesa da plena liberdade religiosa. E em 1612, Thomas Helwys, juntamente com alguns crentes que voltaram para a Inglaterra, publicou sua breve declaração do Ministério da Iniquidade. Foi o primeiro livro sobre a defesa da liberdade religiosa na Inglaterra. Seu autor foi preso. Do outro lado do oceano, em 1635, na cidade de Boston, o pastor Roger Williams publicou uma defesa semelhante da liberdade religiosa e criticou a união entre a igreja e o Estado como incompatíveis com a igreja regenerada. Em 1636, durante um rigoroso inverno, o governo de Massachusetts baniu, mas salvo e socorrido pelos índios, foi até Providence, na ilha de Rhode Island, onde fundou a primeira Igreja Batista Livre das Américas. Thomas Jefferson, no final do século XVIII, defendeu a plena liberdade religiosa com o apoio dos batistas americanos. E em 1791, a primeira emenda foi feita à Constituição Americana, garantindo este direito à nação. Aqui no Brasil, os primeiros batistas chegaram no ano cerca de 1860. E então estamos aqui desde então. Obrigado. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, pelo privilégio de olhar na Tua Palavra e estudar a Tua Palavra e ver a nossa declaração de fé baseada na Tua Palavra. Pedimos, Pai, abençoa a nossa igreja, o nosso povo. Pedimos isto no nome de Cristo Jesus. Amém.